E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos de volta no nosso canal com um tema novo toda segunda-feira, falando de matemática, como ter coisas legais, interessantes, bonitas, diferentes. E como a matemática não é só aquela coisa que está lá que seu professor põe na sua prova te forçando a tirar média para passar. Falando nisso, o tema da semana serão médias. Vamos falar um pouco sobre médias, não média naquele sentido de média de prova e coisa do tipo. Média no sentido matemático. Médias são um conceito matemático que podem ser usadas além desse conceito básico estatístico. Pode ser usado de formas diferentes para calcular coisas diferentes. É sobre isso que o nosso vídeo vai falar hoje. Eu espero que vocês gostem. Bora lá, vamos começar? Então vamos falar um pouco sobre médias. Médias como conceito matemático, não só como aquela média tradicional. Vamos falar sobre um caso mais geral. Médias são um conceito matemático que é muito mais comum na estatística do que na matemática em si, mas que você tem um conjunto de dados, você tem vários dados numéricos, e você resume todos eles, você dá uma ideia geral sobre todos eles com um único dado. Uma média é isso, é uma medida que você tem várias informações e você tira uma informação única para tentar falar de todos eles ao mesmo tempo. Em um caso geral, se você tem um conjunto de valores, a média desse conjunto ela vai responder alguma pergunta do tipo: se eu fosse trocar todos os dados desta coisa por um único dado, que se repetisse na mesma quantidade de vezes que os elementos do conjunto, qual valor faria mais sentido usar? Esse valor é o valor médio, é a média dos valores do conjunto, mas dependendo de como for o seu conjunto, dependendo de como forem os seus dados, existem diferentes tipos de média que fazem mais sentido serem usadas do que outras. E é aqui que começa a ficar interessante a brincadeira, porque a gente pode criar jeitos diferentes de calcular médias de acordo com situações diferentes que a gente tem. Primeira coisa, vamos definir mais formalmente o conceito de média. Para você criar uma média para um conjunto de valores, ela deve respeitar algumas regras. Porque eu não posso simplesmente pegar um conjunto de valores e falar, não importa que valores eu tenho, a minha média vai ser sempre 15. Isso não é uma média de valores, porque de acordo com os valores que você tem, a média pode não funcionar. Então existem regras que a gente deve respeitar para uma média de um conjunto poder ser chamada de fato de média. Primeira regra, se você trocar a ordem dos valores do conjunto, o resultado da média tem que ser o mesmo. Então, por consequência disso, uma média ela não pode ter contas de dividir entre os elementos do conjunto. Porque se eu divido A por B e B por A, eu altero o resultado disso. E aí, quando você calcula uma média entre dois valores, se você inverter a ordem deles, ela passaria a ser diferente. Então, a divisão entre dois valores não pode ser uma média. A gente chama essa propriedade de invariância por troca. Se você troca os elementos, a média não varia. A segunda propriedade, se você tem um conjunto de valores onde todos os valores valem a mesma coisa x, a média dos valores tem que ser o mesmo valor x. Isso é chamado de propriedade da idempotência. Não importa que método você usar para tirar a média, se você tirar a média entre 23 e 23, a média é 23, independente do método que você usar. Terceira propriedade, se eu tenho um valor A menor do que B, e você tem um conjunto que tenha A e um monte de outras coisas, e um segundo conjunto que tenha B e as mesmas outras coisas, a média de A tem que ser menor do que a média de B. Isso é chamado de propriedade de monotonicidade, que é basicamente, se eu diminuir um elemento do conjunto, eu diminuo a média total do conjunto. Isso independente da forma que a média for calculada. Juntando a propriedade da idempotência com a propriedade da monotonicidade, sai uma consequência importante disso, que é o fato de que, se todos os elementos fossem iguais, a média seria igual ao próprio valor. A partir do momento que eu diminuo um ou alguns elementos, essa média diminui. Então, o maior valor possível para a média de um conjunto é o valor do maior elemento do conjunto. E usando o raciocínio ao contrário, o menor valor possível para a média de um conjunto é o mínimo desse conjunto. E juntando isso numa equação matemática, a gente vai descrever que a média de um conjunto de elementos é com certeza maior ou igual que o menor dos elementos, mas ao mesmo tempo menor ou igual que o maior dos elementos. Sendo que ela só vai ser igual se os elementos forem todos iguais, independente da forma que você calcula a média. Mas tá, existe mais de um tipo de média. Isso foi falado algumas vezes no vídeo, tá no título, foi falado na introdução, e vai ser falado sobre os tipos de média. Tipos diferentes de média funcionam porque existem dados que funcionam de jeitos diferentes. Dependendo do caso, você pode usar formas diferentes para calcular as médias. E isso depende muito do contexto físico deles. Se você tem dados que eles interferem somando uns nos outros, aí faz sentido você fazer uma média que considere soma. Se os seus dados são dados que têm uma interação multiplicativa entre eles, faz sentido que a sua média envolva multiplicações. Se os seus dados são inversamente proporcionais,
faz sentido que na sua média você considere essa proporção invertida entre eles. E aí, dependendo da natureza dos dados, que é uma coisa muito mais de contextualização do que de matemática, a gente calcula médias de jeitos diferentes. Nesse vídeo, o meu objetivo é falar dos 3 principais tipos de média que existem, que são a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. Vamos começar falando da média aritmética. A média aritmética é a média mais tradicional. Se você tem um conjunto de valores, x1, x2, x3, blá blá blá, xn, a média aritmética é você somar todos os elementos e dividir ele por quantos tem. No caso aqui, eu usei MA como uma sigla, média aritmética. A média aritmética de valores x1, x2, xn é a soma de todos dividido por quantos tem. A gente já falou da média aritmética como sendo um resultado que era conhecido há mais de 4.000 anos pelos babilônicos. O método que os babilônicos usavam para aproximar a raiz quadrada, ele envolveu você tirar a média aritmética. Se vocês quiserem ver esse vídeo, é um dos vídeos mais antigos do canal, mas é um que eu gostei muito de falar sobre o método babilônico para tirar raízes. Se vocês quiserem ver, tem o cardzinho passando aqui em cima de mim e lá embaixo vai ter um link na descrição, como de costume. E essa média, ela é a mais antiga, ela é a mais comum, justamente porque ela tem a maior aplicação prática, porque a gente está muito mais acostumado a somar coisas do que multiplicar coisas. Vamos fazer um exemplo rápido de aplicação sobre ela. O exemplo mais prático da minha realidade, já que eu assino como professor pinguim lá embaixo, dá um exemplo tradicional de sala de aula. Você tem, digamos, 8 alunos, eles vão fazer uma prova, e as notas vão ser 3, 4, 8, 9, 9, 9, 10 e 10. Os alunos que tiraram 3 e 4 são os alunos que não vêm na minha aula. Os outros que tiraram notas boas são os que assistem e prestam atenção. E aí, a média das notas, ela responderia a pergunta: se eu fosse considerar o desempenho médio de todo mundo como se todas as pessoas fossem iguais, qual nota representaria a nota que todos tirariam se todos eles fossem iguais e fossem a mesma quantidade de aulas, estudassem a mesma quantidade? Que número seria esse? E como as notas são dadas aditivamente, cada questão a mais é um ponto a mais, faz sentido usar a média aritmética, que é uma média baseada em somas. E aí a gente faz essa conta somando todos os valores e dividindo por 8. Aí, somando esses valores, vai dar 62. 62 dividido por 8 também é conhecido como 775. Que agora, deixando a letra mais bonita com a magia da edição, temos esse resultado. Esse 775 ele seria a resposta para a pergunta: se todos os alunos fossem iguais e estivessem estudando mais ou menos a mesma coisa, que nota eles teriam como um total se eles fossem todos idênticos? 775. Isso seria a nota correspondente à turma como um todo. A média sozinha é uma informação que não te diz muita coisa. Tinha 8 alunos, a média foi 775, mas ainda assim, a gente tinha 6 alunos acima da média, 2 abaixo da média, os que estavam acima estavam um pouco acima, os que estavam abaixo estavam muito abaixo. A média sozinha não diz muita coisa. Existem outras medidas estatísticas para fazer isso, mas não é o enfoque do nosso vídeo. A gente vai falar só sobre as médias e as formas de calcular a média. Média aritmética é basicamente isso. Você tem valores que são computados por uma forma de adição, você soma eles, divide por quantos tem, e isso é sua média. E agora vamos entrar naquilo que talvez seja novidade para muitos de vocês que estão me vendo agora. Jeitos de calcular média que não sejam só aquela média aritmética. O primeiro deles que eu queria comentar é a média geométrica. A média geométrica, ela funciona quando você tem termos multiplicativos. Quando a iteração entre valores do conjunto acontece de uma forma multiplicativa em vez de aditiva, a média geométrica serve para você tirar médias considerando o fator multiplicativo. A definição formal: se você tem vários valores positivos, é importante que eles sejam positivos, x1, x2, xn, a gente define a média geométrica deles como sendo o produto de todos eles dentro de uma raiz enésima. Então, se forem 2 elementos, é uma raiz quadrada; se forem 3 elementos, é uma raiz cúbica; 4 elementos, uma raiz quarta. Num caso geral, n elementos é uma raiz enésima. Esta é a expressão que define ele. Eu defini média geométrica abreviando como mg. A média geométrica de x1, x2, xn é a raiz enésima do produto dos valores. E ela funciona muito bem quando a iteração entre os valores é feita de uma forma multiplicando. Um exemplo que eu acho particularmente legal são os juros compostos. Quando você tem juros que acontecem de um mês para outro, cada mês que vai contando os juros acontecem de uma forma multiplicativa. E para você ter uma ideia da taxa média de juros que acontece, ela vai ser literalmente a média geométrica. Vamos criar aqui uma situação problema com os dados hipotéticos. Digamos que você tem uma ação na bolsa, ela tem durante um mês um lucro de 10%, no segundo mês ela tem um lucro de mais 15% sobre o que ela tinha antes, no terceiro mês um prejuízo de 10%, e no quarto mês um lucro de 5%. E a pergunta é: qual a variação média percentual se você quisesse apresentar para alguém um prognóstico? Ah, não, nesses 4 meses o faturamento dessa ação foi de tantos por cento. Como você responde essa pergunta? Qual é o valor desse tantos? E aí a gente vai usar a média geométrica. Olha só, ô Luke, você me assustou, eu não estava esperando.
Você está querendo saber como assim a média aritmética não vai funcionar? Você está inconformado que a média aritmética não funciona? Para testar essa pergunta, que o Luke ficou inconformado, uma coisa legal que a gente pode fazer é, vamos testar um caso. Vamos fazer um caso, imaginar um valor para essa ação, comparar como seria se você fosse apresentar os dados, considerando a média aritmética, qual valor a gente chegaria, e fazendo a conta com a média geométrica para ver como é o valor real. Luke, dá um valor aí que você acha que é bom para a ação valer, me dá um número aí. Muito boa escolha. Se a gente começar com R$1.000, como é um número redondo, cheio de zeros, isso é mais fácil a gente fazer conta. Muito bom. Então, digamos que a gente comece com R$1.000. Se a nossa ação tem um lucro de 10% no primeiro mês, ela vai ter um 10%, aí a gente faz essa conta. Essa conta pode ser feita ou usando uma regra de 3, ou multiplicando o valor inicial por 1,1. Os dois métodos vão chegar no mesmo resultado, mas aí a gente tem, depois de um mês, R$1.100. No segundo mês, a ação dá um lucro de 15%, mas são 15% de 1.100, não 15% de 1.000. Aí, nesse caso, a gente faz a mesma conta de ou faz uma regra de 3, ou multiplica por 1,15 para representar esse aumento de 15%, e a gente tem R$1.265. No terceiro mês, essa ação dá um prejuízo de 10%. E aí a gente, de novo, ou faz uma regra de 3, ou multiplica por 0,9, já que se ela perder 10%, sobrarão 90%, e a gente tem R$1.138,50. E finalmente, no quarto mês, ela dá um lucro de 5%. Por uma última regra de 3, ou multiplicando por 1,05, a gente obtém que a ação no final vai valer R$1.195,43, isso arredondando na segunda casa decimal. E aí agora a gente pergunta, beleza, do primeiro mês até o último, qual o valor médio de aumento que ela teve? Se a gente tivesse feito a média aritmética das porcentagens, a gente tem 4 meses, mais 10% no primeiro, mais 15% no segundo, menos 10% no terceiro, mais 5% no quarto. Aí a gente soma esses valores, divide por 4, daria 5%. Esse seria o aumento mensal médio se a gente tivesse feito com média aritmética, que já foi dito algumas vezes, é errado, não é para fazer assim. E aí vamos considerar como teria sido esse aumento de 5% se fosse assim. Você começa com R$1.000, para aumentar 5% no primeiro mês a gente multiplica por 1,05, dá 1.050. No segundo mês faz a mesma coisa, a gente tem R$1.102,50. Mais um mês, multiplica de novo por 1,05, a gente tem R$1.157,63. Multiplica de novo, a gente vai ter R$1.251,51. E olha só, a média aritmética dá muito errado. Esse é o tipo de coisa que às vezes aqueles corretor malandro, aqueles caras que querem vender os cursos de ficar milionário, dão um migué em vocês e falam, olha, teve mais 10, teve mais 15, teve menos 10, e na média deu 5% de aumento por mês. Não, ele está engordando os dados. 5% de aumento teria dado muito mais dinheiro do que o que era. E aí fica a pergunta, por que isso aqui não deu certo? Olha só o Luke está pensando agora. Lembrem que a média aritmética funciona quando você tira a média de coisas que somam, e a média geométrica com coisas que a gente multiplica. E muito bem, as porcentagens vão multiplicando de um mês para o outro. E a média aritmética vai fazer uma soma. Não faz sentido você tirar a média de coisas que multiplicam fazendo conta de mais. A gente precisa de uma coisa que envolva multiplicação. Daí vem a média geométrica. Olha só, vamos atender o pedido do Luke e vamos fazer esse exercício agora corretamente pensando na média geométrica. No primeiro mês, jogando para porcentagem, a gente tem que o aumento foi de 1,1, que seria 10% a mais, daria 110%, 1,1. No segundo mês a gente multiplica por 1,15, no terceiro mês por 0,9, quando ele perde 10% e passa a ser 90, e no último mês 1,05. Como são 4 fatores multiplicativos, a média geométrica é multiplicar todos eles e tirar a raiz quarta. Como a calculadora, esse valor vai dar, arredondando na quarta casa, 1,04563, que em porcentagem é o aumento de 4,563%. Vamos fazer esse aumento de 4,563 por mês e ver o que acontece. No primeiro mês a gente começa com 1.000, aumentando esses 4,563%, a gente passa a ter R$ 1.045,63. No segundo mês, mesmo aumento, R$ 1.093,34. Terceiro mês, mesmo aumento de novo, R$ 1.143,23. E no quarto e último mês, R$ 1.195,40. Que tem uma diferença de apenas 3 centavos em relação ao valor original, porque a gente arredondou na hora de fazer a raiz quarta.
Se a gente tivesse pego um valor com mais casas decimais, o valor ia ser exato. E essa é uma aplicação muito legal de média geométrica. Você tem uma noção de como funcionam taxas de juros de um jeito simples, sem precisar de nenhuma fórmula elaborada, sem precisar de logaritmos. E se aqueles migué de, deu 10% no mês, 2% no outro, a média é 6%? Não, não é. A média é menos do que isso. E a gente calcula isso fazendo uma média geométrica. E aí a gente encerra esse problema que envolve juros compostos e como você calcula o juro médio num período grande. Gostou desse problema de juros compostos, Luke? Achou muito legal? Mesmo? Promete? Beleza, próxima e última forma de média que a gente vai falar nesse vídeo são as médias harmônicas. As médias harmônicas elas são úteis quando você tem valores que são inversamente proporcionais aos outros. Por exemplo, são velocidade. Se você aumenta a velocidade, você diminui o tempo. E aí, quando você faz uma média de velocidades, a média aritmética não funciona bem, a média geométrica não funciona bem, mas a média harmônica se comporta bem, justamente porque ela é inversamente proporcional ao tempo, que é o que a gente tem. A definição matemática oficial, se você tem um conjunto de valores positivos, a média harmônica desses valores é conhecida como o número de elementos dividido por 1 sobre o primeiro, mais 1 sobre o segundo, mais 1 sobre o terceiro e assim por diante. A importância dos valores serem positivos é que se alguns valores forem negativos, pode ser que esta soma aqui dê zero. E a gente teria uma divisão por zero. E aí teria o problema que a média harmônica não existiria em alguns casos. E vai ser uma média que vai ser útil nesse caso que você tem grandezas inversamente proporcionais, como velocidade ou resistências em paralelo. Vamos falar um pouco sobre velocidade, que é um conceito mais básico, e também apareceu num vídeo recente nosso, quando a gente falou sobre a história da derivada. Então, digamos que a gente tem um veículo, ele anda numa estrada, durante 1/3 da distância, ele anda a uma velocidade de 110 km por hora. Durante o terço médio da distância, ele anda a uma velocidade de 60, digamos que tem um engarrafamento. E no terceiro terço da distância, ele vai andar a uma velocidade de 120 km por hora. Qual a velocidade média dele nessa viagem? Qual a velocidade é inversamente proporcional ao tempo? A velocidade média vai ser a média harmônica das velocidades. A gente pode calcular a média harmônica dos 3 elementos. Vão ser 3 elementos, então a gente pega 3 e divide por 1 sobre a primeira velocidade, que é 110, mais 1 sobre 60, que é a segunda, mais 1 sobre 120. Essa conta de baixo, se a gente fizer MMC, soma de frações, é 3 sobre 88. Simplificando um 3, 1 sobre 1 sobre 88 também é conhecido como 88 km por hora. E a velocidade média dessa viagem que é feita 1/3 da distância a 110 km por hora, 1/3 a 60, 1/3 a 120, vai ser 88 km por hora. Antes que o Luca apareça de novo, eu já pergunto, poxa, mas por que a média aritmética não resolveria? Vamos testar, assim como a gente viu no outro exemplo que a média aritmética não funcionaria, vamos testar para esse caso também da média harmônica. O método científico envolve isso, de você verificar as coisas testando elas cientificamente. E para isso eu vou desenhar aqui uma estrada. E aí, em cada um dos trechos, a velocidade é diferente. No primeiro trecho, a velocidade do primeiro trecho é a distância do primeiro trecho dividido pelo tempo do primeiro. A velocidade inicial é 110, a distância é x sobre 3, o tempo a gente não sabe, mas a gente descobre isolando ele e o tempo é x sobre 330. Para o segundo trecho, que ele andava a 60 km por hora, a velocidade é a distância por tempo, a distância é o mesmo x sobre 3, a velocidade é 60 e o tempo a gente não sabe, mas descobre isolando ele na equação e a gente tem x sobre 180. No terceiro trecho, a terceira velocidade é a terceira distância dividido pelo terceiro tempo. E aí, como a velocidade é 120, a distância também é x sobre 3, a gente descobre o terceiro tempo isolando e vai ser x sobre 360. Se a gente tem os 3 tempos dos 3 períodos, a gente pode achar o tempo total somando esses 3 tempos. É x sobre 330, mais x sobre 180, mais x sobre 360, que fazendo IMC, soma de frações, é x dividido por 88. A velocidade média total da trajetória é a distância total dividida pelo tempo total. E aí, nesse caso, a distância total é x, o tamanho total da estrada, o tempo é x sobre 88 que a gente calculou. Simplificando x, a gente tem que a velocidade total é 88 km por hora. Se a gente tivesse feito a média aritmética, somando as 3 velocidades, dividindo por 3, o resultado teria dado aproximadamente 96,67, que é errado. A gente fez as contas e deu realmente errado. Então a média harmônica é realmente a mais indicada para quando você tem esses problemas de inversamente proporcional. Se eu fosse considerar a mesma viagem, mas mantendo o carro na mesma velocidade, para que eu levasse o mesmo tempo, a minha velocidade média deveria ser 88 km por hora, e não a média aritmética das velocidades. A média aritmética funcionaria se você tivesse metade do tempo em uma velocidade e metade do tempo em outra. Mas aí você tem coisas que são diretamente proporcionais. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham achado um vídeo acima da média. A princípio existem outros tipos de média ainda, não tão comuns quanto essas, mas elas podem ser mencionadas em algum vídeo no futuro. Se vocês tiverem mais curiosidade de saber sobre isso,
Posta um comentário lá embaixo, fala que vocês querem aprender mais sobre isso. Eu faço mais um vídeo sobre médias, as relações entre a média aritmética, geométrica, harmônica, mais aplicações. Isso tudo dá para fazer. Se vocês tiverem interesse, deixa um comentário lá embaixo. Ou se vocês preferirem, aqui do lado, ó, ou meu e-mail, ou meu Twitter também. E se vocês tiverem amigos que são interessados em matemática, em ciência, mostra o vídeo para ele, mostra o canal para ele. É legal, toda segunda-feira eu tô aí postando algum vídeo novo, mostrando alguma coisa diferente da matemática, que foge um pouco daquela corrida maluca de ficar tentando tirar a média para passar. Não, tem médias legais, como esse vídeo inteiro mostra para vocês. Obrigado, pessoal, espero que vocês tenham uma boa semana e espero ver vocês no futuro. Fiquem bem, até lá!